Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos para nosso encontro de sexta-feira, para mais uma palestra doutrinária. Não deixem de nos seguir nas nossas plataformas, Facebook, site, Instagram, onde nós temos ali todos os nossos horários, com todas as nossas atividades. Lembrando que as palestras, elas ficam gravadas no Facebook e também no YouTube e no Instagram. Então, vamos agora ouvir uma página evangélica, do Evangelho segundo o Espiritismo, escolhemos o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No item 4, Allan Kardec vai nos trazer com o subtítulo A Realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que sucedem a primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei dos que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, agora, vamos acerenar nossos corações, nossas mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, buscando sempre aquilo que temos dentro de melhor, dentro de nossos corações. Senhor Jesus, reunidos em teu nome, manifestamos nossa gratidão. Envolva-nos com a tua suave luz, pacificando nossos corações, para que a tua paz permaneça em nós. A amorosa equipe espiritual deste trabalho, pedimos inspiração e amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, hoje, nós temos o tema que será desenvolvido pela nossa Gladys Pedersen. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Amigo Germano, trabalhadora do movimento espírita e escritora espírita. A Gladys, então, vai desenvolver o tema Jesus, Mestre, Guia e Modelo. Queridos amigos, queridas amigas da Sociedade Espírita Allan Kardec, mais uma vez temos o prazer de conversar com vocês. Neste momento, tratando de um assunto muito especial, muito importante, falarmos sobre Jesus, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. E este tem sido um desafio grande da nossa vida, né? Trabalhando como evangelizadora por mais de 50 anos, levar Jesus, né, ao coração da criança, ao coração do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, é uma das tarefas mais importantes, né, da nossa vida e da proposta, né, do Espiritismo.
E dentro dessa perspectiva, por muitos e muitos anos, analisamos a questão de termos coragem de escrever um livro sobre Jesus. Um livro simples, objetivo, claro, né? Que nos mostrasse realmente quem foi essa personalidade quando esteve na Terra e quem é essa criatura extraordinária, né? Que é o nosso guia, nosso modelo, que nos deixou assim, um legado tão importante. E escrevemos, então, conseguimos, neste ano, né, escrever o livro, né? Vejam só, Jesus, mestre, né? Guia e modelo, trazendo a vida do mestre para a nossa compreensão, para a nossa reflexão, para que possamos realmente nos conectarmos com ele, né, de uma forma simples e clara. Por muito tempo, essa questão 625 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona, né, a espiritualidade nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o modelo e o guia que a humanidade deveria seguir. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, das 1019 questões, né, que Kardec questionava a espiritualidade superior. E a resposta foi Jesus, é Jesus. Então, este desafio sempre nos chamou muita atenção. Quando Jesus afirma também, através de João, né, do apóstolo João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Desafia, né? Desafia a nossa inteligência, o nosso raciocínio, né? Quando ele também afirma que conhecereis a verdade e ela vos libertará, é muito profunda essa questão, né? Conhecer a verdade, se libertar, entender o verdadeiro sentido da vida. Entender o verdadeiro sentido da vida. E isso nos preenche, nos dá coragem de enfrentar todas as situações, quando nós nos damos conta, né, do qual é o sentido da vida. Quem nós somos, que coisa nós somos. Então, inicialmente, como a gente trabalhava muito com criança e com adolescente, a nossa ideia era de escrever um livro voltado para a infância, com ilustrações bonitas, né, mostrando desde o nascimento de Jesus, Maria, José, a infância do mestre, a adolescência, depois ele ensinando, né, mostrando o verdadeiro sentido da vida. E chegamos já a escrever esse pequeno livro voltado para a infância, né? Mas, por inspiração mediúnica, os espíritos me solicitaram que, primeiro, trabalhássemos a visão de Jesus para o adulto, para a pessoa adulta. Porque esta pessoa, este é o evangelizador, é o professor, é o pai e a mãe, o vô, a avó, é que vão passar essa ideia para a criança, né? Essa ideia de Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior. Né? E Jesus nos alertava tanto para a questão, né? Deixai vir a mim aos pequeninos e não aos impeçais. Então, mudamos o rumo da nossa pesquisa, por mais de 10 anos nós estamos pesquisando para fazer esse trabalho, né? E nos voltamos primeiro, então, para escrever uma mensagem para o adulto, para a pessoa adulta, né? E, para tal, a gente organizou o trabalho, né? Organizamos o livro da seguinte forma, né? Primeiro, trabalhando o panorama histórico, como é que era a realidade naquele momento, né? Como é que era o panorama histórico daquele momento. E nós vamos ver, fizemos todo o levantamento da história, da geografia, né, do povo judeu, há 2000 anos atrás, como é que era, né? Então, nós vamos ver, vamos analisar que Roma, há 2000 anos atrás, era a detentora de um poder extraordinário. O Império Romano dominava todos os países conhecidos daquela região, né, da Europa, da Ásia, e dominava pela força, né, pela guerra. Ele submetia aqueles povos ao seu talame, né? Mas o povo
que ele vencia, que os romanos venciam, que as legiões romanas venciam, né? A estratégia do governo romano era a seguinte, né? Eles julgavam politicamente, todos tinham que pagar impostos para Roma, que agora era a senhora daquele povo, né? Mas o governo romano, o Império Romano, deixava livre o povo submetido para exercer a sua religião e trabalhar as questões sociais, né? Mas explorando todos, né? Porque todos tinham que pagar o imposto para Roma. Então, isso era um problema muito sério, especialmente para os judeus, né? Que tinham que se dobrar essa questão. E os judeus, que era, na época, o único povo monoteísta, os demais povos eram povos idólatras, né? Povos politeístas que adoravam vários deuses, né? E Israel, já desde o tempo de Abraão, né, se voltava para esta questão do Deus único, né? Mas tinha uma compreensão também equivocada sobre Deus, né? Então, mas o povo pobre de Israel, no tempo de Jesus, não era só explorado pelo governo romano, também era explorado pelo sinédrio, né? Pelos doutores da lei judaica, pelos religiosos, né? Que eram extremamente prepotentes, né? E que dominavam também a questão do povo. E como Roma dava liberdade para a questão religiosa continuar, os próprios doutores da lei, extremamente orgulhosos, né? Eles se associavam também aos romanos. E o povo pobre era duplamente explorado, né? Tanto por Roma como pelo sinédrio, e o povo tinha que pagar, né? Pagar também dízimos para o Templo de Jerusalém. Em toda a Palestina existia em Jerusalém o Templo de Salomão, que era, vamos dizer assim, o templo oficial da religião judaica, né? Onde estavam os doutores da lei, era uma verdadeira universidade de formação de doutor da lei. E faziam parte deste grupo, pequeno grupo, extremamente ambicioso, né? E superior, considerando-se superior aos demais grupos sociais. Este grupo então organizava a questão da religião. E no Templo de Jerusalém, que era uma coisa extraordinária de beleza, de um local belíssimo, né, imenso, com muito ouro, com muita prataria, aonde estava ali guardada a Arca da Lei, recebida por Moisés, né? Então, esta questão era muito forte para a exploração em Jerusalém, na Palestina, né? Jesus chegou neste momento, né? Dessa situação social que vivia Israel, que vivia o povo judeu, né? E nós vamos ver que Jesus vem 1.500 anos depois de Moisés que trouxe a primeira revelação divina, né? Que recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, né? Que Moisés recebeu, e que resume realmente o significado da primeira revelação. São aqueles 10 registros, né? Aqueles 10 mandamentos que mostram qual deve ser a conduta moral de todas as pessoas e de todos os povos. Só esses mandamentos poderiam servir da constituição de todos os países, e haveria harmonia, haveria paz, haveria tranquilidade. Então, são 10 simples regras extraordinárias, né? Que, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar um dia para trabalhar essa questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Não falar, não dar o nome de Deus em vão, não falar em vão, honrar pai e mãe. E depois vem 6 processos de que é a proposta: não matar, não roubar, não adulterar, não desejar o que o outro tem, respeitar o que é do outro, né? Enfim, no resumo, os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei.
Mas o povo, o Sinédrio, né, em Jerusalém, no Templo de Salomão, eles foram criando, nesses 1.500 anos, vários outros preceitos. E desses simples preceitos que estão reunidos dos 10 mandamentos, os judeus tinham mais de 600 regras, 600 leis, 600 questões de conduta para trabalhar, para viverem, né? E com isso, o Sinédrio, para tudo, tinha um pagamento, né? Tinha uma forma de pagamento, né? De contraposição daquela situação, desde que a criança nascesse, a qualquer doença, qualquer situação, tudo tinha um ritual que exigia, né? Exigia sacrifícios por parte do povo. Eu tinha que comprar isso, eu tinha que comprar aquilo para atender às regras da lei religiosa, né? Mas e Jesus veio então neste momento muito interessante, que tratando dessa questão de como era a época, né, a situação da época, nós encontramos nas nossas pesquisas a carta, né, que foi escrita por Públio Lentulus. Públio Lentulus era um senador romano de Roma, né, com um grande prestígio, um grande conhecimento, uma grande cultura, e que ele é designado para ir para a Palestina justamente na época em que Jesus já estava adolescente. Ele teve que ir para a Palestina com a sua família para fazer o controle lá, o controle político. Ele vai a mando de César, do imperador romano, de total confiança do imperador romano. Então, ele vai para até controlar Pôncio Pilatos, que na época era o governador oficial de Roma, instalado em Jerusalém. Então, Pôncio Pilatos vai para fazer essa tarefa, né, de controle sobre o mandatário maior de Roma, porque havia muitas discrepâncias, né, e Roma recebia muitas informações sobre o mau uso da autoridade, né, de Pôncio Pilatos e daqueles outros todos que exerciam a autoridade romana na Palestina, né? E então, Pôncio Pilatos vai escrever para o imperador romano uma carta que esse documento é intitulado O Retrato de Jesus. Então, Emmanuel, né, que na verdade Pôncio Pilatos posteriormente é o próprio Emmanuel, né, evoluindo, se torna em Emmanuel, ele vai deixar esse relato, né, porque Pôncio Pilatos também encontrou-se com Jesus e entrou em contato com ele, mas pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele não se deixou envolver, né, por Jesus, mas ele fica impressionado, né, com esta figura. E no livro Há 2000 anos, há o relato, então, de Emmanuel sobre esse encontro, ele na condição de Pôncio Pilatos, né? E ele vai escrever, entre outras coisas, sobre Jesus, porque ele vai relatar para o imperador romano, vai relatar a importância dessa personalidade, né? Entre as informações, ele traz essa. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Então, o senador romano até pretendia mandar Jesus a Roma, para que o imperador romano o conhecesse, tal a impressão que ele estava causando lá na Palestina toda, né? Das letras, diz Pôncio Pilatos, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Na presença de Jesus acontecia esse fato, né? Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes,
Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse-se que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aqui que tua majestade ordenar será cumprido. E aí, então, ele mais algumas coisinhas e ele encerra a carta, né, que ele manda. E aí a gente tem uma ideia, né, dessa figura de Jesus, que ele descreve muito bem na carta, né? Então, neste panorama histórico, né, nós vamos vendo nessa situação que Jesus vem à Terra, 1.500 anos depois de Moisés. Todos os que vieram anterior a Moisés, todos os grandes espíritos que trouxeram informações elevadas para a humanidade, né, todos eles, como Confúcio, Buda, Sócrates, Platão, todos foram enviados por Jesus, eram embaixadores do Mestre, porque Jesus é o governador do nosso planeta, né? Jesus recebeu a incumbência de Deus de promover esse educandário aqui na Terra, no planeta Terra, para a elevação dos espíritos até mais rebeldes, porque reencarnam aqui na Terra espíritos muito rebeldes, alguns em primeiras sinais de evolução, como espíritos imortais, outros já viviam em outros planetas já mais adiantados, e que, por perturbarem a ordem e o equilíbrio desse planeta, apesar de serem extremamente inteligentes, vieram em degredo para a Terra. E Jesus os acolhe. Então, Jesus, quando recebe essa missão extraordinária, já era um anjo de luz, já tinha passado por todas essas fieiras de reencarnação que nós estamos passando, sabe lá em quantos mundos, mas já era um espírito angelical, tinha passado por todos esses reinos e era um espírito angelical. Então, o espírito desse teor, dessa magnitude de Jesus, quando ele recebe um planeta, desde a sua formação, ele é que preside essa organização planetária, a sua aura de luz vai envolvendo esse espaço cósmico, né? E o nosso planeta Terra é envolvido, né, pela aura de Jesus. Contam os espíritos superiores que Jesus precisou adensar o seu perispírito para ter condições de reencarnar aqui na Terra, um espírito que não tinha necessidade de passar por esta provação, né? Ele adensou o seu perispírito num tempo de mais de 1000 anos, para adensar o seu perispírito e ter condições de vir, né, à Terra. E veio não corrompendo a lei divina. Ele reencarna normalmente como filho de Maria e de José, filho biológico de Maria e de José, né? Então, Maria e José, espíritos que assumiram na espiritualidade, aceitaram esse desafio, né? Maria é um espírito elevadíssimo de luz, de amor. José também um espírito íntegro, muito firme, né? E aceitam esse desafio, né, de serem os pais biológicos de Jesus. E Jesus não abre mão daqui na Terra, dando um exemplo importante da importância do lar, da família. Ele reencarna numa família, né? Ele reencarna num lar. E aí tem todas aquelas informações, né, muitas até controversas sobre essa infância, tem poucas informações oficiais sobre a infância de Jesus, e nós vamos fazer uma pesquisa bastante árdua, né? E aí então a gente vai percebendo o quanto, né, esses dois espíritos, Maria e José, ao receberem Jesus, né, o quanto eles estavam preparados para esse grandioso desafio, que não foi fácil, porque e tanto quando a gente reencarna aqui na Terra, e eles passaram por esse processo naturalmente, quando a gente reencarna aqui, nós temos que nos organizar, né? A gente esquece o passado, né? E aí a gente começa gradativamente a assumir
a personalidade dessa encarnação. Isso aconteceu com Maria, com José, com os apóstolos, com todos os espíritos que foram preparados, organizados para virem reencarnar com Jesus, né? E dar o suporte para que ele pudesse trabalhar as informações necessárias que ele trazia e dar sequência às informações trazidas por Moisés e os seus predecessores, os seus embaixadores mais antigos até que Moisés. Então, Jesus vem para o planeta Terra, esse espírito iluminadíssimo, né, responsável pela evolução da nossa humanidade, ele vem da forma como nós todos reencarnamos. Então, ele vem com essa tarefa. Quando Jesus nasce, né, então há essa questão, o José e Maria viviam em Belém, José era viúvo, 35 anos, quando casou com Maria. Ela tinha 17 para 18 anos, né? E vem Jesus como filho deles, né? José já era viúvo, tinha 5 filhos menores, leva Maria para ser a mãe dos seus filhos órfãos de mãe, né? E agora a mãe de Jesus. Maria ficou órfã de seus pais, né? Joaquim e Ana, aos 15 anos, e é levada para o templo de Sião, junto ao templo de Jerusalém, onde iam as jovens que precisavam de amparo e que tinham que se preparar para o casamento. Então, lá elas ficavam sendo trabalhadas pelas viúvas, né? Elas aprendiam a lei toda da Torá, elas participavam do coro, dos ofícios religiosos do Templo de Jerusalém, aprendiam a cantar, aprendiam a tocar a cítara, aprendiam a trabalhar em todos os sentidos, né? Organizar, bordar, costurar, preparar, fiar, né? Tecer a lã, tecer o algodão. Elas eram preparadíssimas, né? Para exercer a função de mãe, para exercer a função de esposa. Isso era preparado. E José vai ao templo buscar a esposa para levar para o seu lar, para ser a mãe dos seus filhos e organizar de novo a sua família, né? Mas Maria era tão sensível que José, quando percebe que se aproxima o momento do parto, né, o final da gestação, e foi uma gestação em que Maria foi muito envolvida, imagina, pela espiritualidade, né, todos os espíritos superiores que estavam dando esse aporte para que Jesus reencarnasse, viesse ele trazer a mensagem final, né, trazer a boa nova, a novidade. Então, José percebe toda essa sensibilidade que ela tinha, porque ela relata as visões, o que ela percebia da espiritualidade, e na sua bondade, no seu amor no lar. José, então, toma a decisão de levá-la até Belém, onde, em algumas pesquisas que fizemos, né, morava uma tia de Maria, Sara, que era parteira, era muito simples, uma pessoa muito simples, eram pobres, né? Ela casada com Elcana, e ali é que, quando Jesus vai para Belém, nesse lar simples, humilde, né, que nasce Jesus. E aí vem aquela questão oficial, né, da cena da manjedoura, tudo isso é muito bonito, porque é nessa simplicidade que esse espírito iluminadíssimo reencarna, né, dando o maior exemplo de humildade. E ele era esperado já por mais de 600 anos, através das profecias, dos profetas, todos que estão registrados no Velho Testamento, previam com detalhes, né, a vinda do Messias, do Salvador do mundo, né, do governador do planeta. E esses detalhes que todos conheciam, e os judeus aguardavam a vinda de Jesus. Mas como era extremamente ofensiva o domínio romano, a opressão romana, todos vibravam para que, quando Jesus chegasse com uma força extraordinária, com um poder, e rompesse com a dominação romana, né? E desse ao povo judeu aquela hegemonia que eles se achavam com direito. Os judeus tinham aquele orgulho de ser o único povo monoteísta que era o povo escolhido por Deus,
Isso era um equívoco grave, né, que eles tinham, né? Então, Jesus nasce em Belém. Depois, José e Maria, depois que veio os Reis Magos, né? Então, aí muitos foram percebendo que as profecias de 600 anos atrás estavam se cumprindo. Essa criança tinha uma beleza extraordinária, havia efeitos físicos, né? Os próprios Reis Magos seguem a famosa estrela de Belém, que mostrava o caminho. Esses sensitivos orientais, esses aguardavam nas suas escolas de sabedoria divina este momento em que Jesus iria vir à Terra, né? Em que o Salvador do mundo reencarnaria e viria em pessoa trazer a mensagem, né? E eles, então, se deslocaram também dos seus locais, né, lá do Oriente, em busca, né, seguindo esse caminho, e eram médiuns extraordinários. Então, eles encontram ainda José e Maria e Jesus em Belém. E ali nós relatamos no livro, né, qual é o contato que eles tiveram com Maria e com José, a análise que eles fizeram, né, para Maria, as orientações que deram, porque Maria, ao aceitar ser a mãe do Messias, né, desse grande avatar divino que viria, ela se submeteu à questão de que ela não interferiria na condução do despertar dessa criança futuramente para a sua missão, porque isso caberia à equipe espiritual que dava toda a assessoria a Jesus, né? Então, a visita dos Reis Magos é uma realidade histórica, né? Herodes, o rei judeu, toma conhecimento, né, de que havia nascido este menino, de acordo com as previsões astrológicas, né? Era um momento em que tinha nascido e que Belém era o local, e ele tenta tirar, né, dos sábios orientais que passaram por Jerusalém, tinham que chegar ao templo, né, fazer as oferendas de praxe, todo estrangeiro tinha que fazer isso, né? E ali no templo, acho que não havia alegria em Jerusalém, né? Não havia alegria. Havia nascido o Messias e ninguém reconhecia, não estavam festejando, até porque o Messias era esperado entre aquelas famílias que formavam o Sinédrio, entre os saduceus, entre os fariseus, e Jesus vai nascer lá na Galiléia, vai nascer de uma família da Galiléia, né? Lá de Nazaré, de gente extremamente humilde. Os galileus eram considerados assim inferiores, porque eles não se envolviam com essas questões da política, da religiosidade, né? Cumpriam as regras todas que tinham que cumprir, mas isso sempre de acordo com a lei. E viviam com simplicidade, com harmonia, trabalhando, né? Sendo explorados, mas viviam dessa forma mais equilibrada, né? Então, quando Maria e José retornam para Nazaré, surge a questão, né, de que Herodes, o rei judeu, né, extremamente enfurecido porque não haviam encontrado o menino, né, ele perdeu a direção de onde estava essa criança, ele manda realmente matar, né, passar ao fio da espada todos os meninos daquela região de 2 anos para baixo. Foi uma tragédia, realmente. Isso realmente aconteceu. E Maria e José, já em Nazaré, são avisados, porque havia um grupo no povo judeu, um grupo extremamente bondoso, afável, que eram os essênios. Os essênios permaneciam fiéis, né, à lei mosaica, né, aos 10 mandamentos, não compactuavam com o sinédrio, né, com o Templo de Salomão, com aquelas exigências descabidas, né, que a religião oficial exigia de todo o povo, né? E eles eram perseguidos também pelo Sinédrio, pelos doutores da lei, porque eles não coadunavam com essa proposta. Eles eram fiéis aos 10 mandamentos, eles eram fiéis a Moisés.
E eles esclareciam, né, ao povo em geral que que havia os escritos, poucos escritos que Moisés havia deixado, reduzidos, 5 pequenos livros, que hoje faz parte do Velho Testamento, na verdade, foram sendo adulterados, né? Foram sendo, pelos interesses dos religiosos, né? Foram sendo mexidos, né? E fugiam da essência que Moisés tinha trazido, né? Que está registrado nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não foram alterados, né? Eles permaneceram. Então, os essênios ficavam escondidos nas montanhas, não conviviam socialmente, né, nas cidades, nada disso, mas ajudavam, né? Eles produziam material de cura, né, de tratamento, esclarecimento, faziam o bem pelo bem. Então, são eles, e eles esperavam o Messias também, tinham certeza que ele tinha vindo. E são eles que vão amparar, né, a fuga de Maria e de José com o menino. Por 5 anos, eles ficaram escondidos, né? E aí nós vamos ver que a infância de Jesus, né, é bem interessante essa questão, né, da infância de Jesus, e nós vamos encontrar justamente em Ramatiz, no Sublime Peregrino, né, em que Ramatiz vai descrever, porque passados 5 anos, nessas alturas Jesus já estava com 7 aninhos, quando ele volta para Nazaré, quando eles voltam para o lar, né, e se integram de novo, né, na família toda, com os filhos de José e assim por diante. Então, o nosso querido Ramatiz vai dizer o seguinte: indubitavelmente, Jesus era uma criança de inteligência incomum para a época, pois seus conceitos e aforismos de elevada ética espiritual não só surpreendiam, como até escandalizavam muitos adultos, né? O seu caráter impoluto fazia-o transbordar além dos limites traçados pelo senso dos judeus da época, quando defendia conceitos de justiça, de desprendimento e dignidade que chegavam a torná-lo estranho e confuso no seu próprio meio. Já em criança, Jesus foi demonstrando toda essa índole extraordinária, né? E por volta dos 12 anos, ele é levado ao templo, pela primeira vez, ao templo de Jerusalém. Ele passou lá quando era criança, né? Nas solenidades de nascimento, e agora, aos 12 anos, as famílias tinham que levar um menino, né? O menino ao templo de Jerusalém. Então, ele vai ao templo. E ali, ele, menino, vê, né? Ele participa das festas da Páscoa daquele ano, né? Ele estava com 12 anos, e vê os absurdos que eram pregados no templo, né? O Deus, o Jeová, era apresentado, né, como um Deus vingativo, né, um senhor colérico que castigava todos os infratores da lei, daquelas 600 e tantas leis que os judeus tinham agora imposto, né, para todos, né? Então ele vê a matança dos animais, né? Todo fazia parte, né, dessas 600 e tantas regras, né, que tinham que as pessoas tinham que levar os primeiros os animais, as primeiras colheitas, os frutos, tudo que fosse era destinado a primeira leva ao templo, né? E aí o templo era um comércio extraordinário. E Jesus, adolescente, percebe todas essas questões, né? E porque ele já despertava para aquela bondade imensa, né? Para a qualidade com os mais sofredores, né? E ele viveu, né, na Galileia, fazendo bem, já desde adolescente, né? Ajudando aqueles que mais precisavam, amparando, até na sinagoga de Nazaré, que ele era levado por José e por Maria, por seus irmãos também, ali ele já na adolescência começou a amparar os que tinham mais dificuldade, né? As crianças desamparadas, os órfãos, os pobres, os leprosos, né? Isso surpreendia a todos, né? E na idade adulta, né? Quando ele chega à fase adulta, ele já era reconhecido como um profeta de Deus, das curas que fazia, de tudo que como é que ele agia, né? E ele então
E os rabinos começam a, a, a acompanhar aquele homem extraordinário, né? Que fazia tantas coisas extraordinárias, que era seguido por uma multidão, né? E pensavam em levá-lo para o templo, para tornar um doutor da lei. Ele nunca aceitou, Jesus não aceitava, né? Ele queria viver, era justamente praticando o bem, né? Trabalhando naqueles que mais necessitavam, né? E quando ele reúne os seus apóstolos, a gente vai escrevendo no livro, né? A primeira manifestação maior, né, em que ele vai começar a tarefa aos 30 anos, é quando Pedro o chama, né, já o apóstolo Simão Pedro, vendo que as multidões que seguiam Jesus, ele já tinha formado o seu grupo de apóstolos, né, e eles preocupados com aquelas multidões imensas procuravam Jesus porque ele curava, ele ajudava, ele amparava, então as pessoas vinham com muito sofrimento, com muita dor, e ele tinha palavras extremamente amorosas e fazia as curas, né? Cegos, coxos, paralíticos, surdos, mudos, ele trazia a vida às pessoas, né? A lepra era curada por ele, assim, na presença de todos, né? Os espíritos obsessores eram expulsos, isso todo mundo percebia, né? E aí um dia ele está junto à barca de Pedro, no lago de Genezaré, em Cafarnaum, que foi a cidade que ele escolheu para permanecer com os seus apóstolos, né? Pedro o chama um dia, disse, mestre, há uma multidão aí à beira da praia, né? Querendo a sua presença. E era tanta gente que Jesus, então, sobe a um cômoro, a uma montanha, a uma pequena elevação, né? E senta-se numa pedra e pede que todos se acomodem. Contam os evangelistas que eram em torno de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E ele, então, ali ele fala o seguinte, né? Que nós extraímos também de uma das nossas pesquisas, né? Ribeirinhos do Mar da Galileia e moradores de toda a região vizinha, que haveis caminhado longas distâncias para chegar até aqui. Bendigo as vossas dores, que dessa sorte vos arrastam até a divina misericórdia. E vos digo, bem-aventurados vós, os pobres, que não maldizeis a vossa pobreza e tirais dela o tesouro do sofrimento, vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que chorais em silêncio, oprimidos pela aflição, porque ao vosso lado chega a consolação. Bem-aventurados vós, os mansos, que amais a paz e a concórdia, porque o amor será na terra a vossa herança. Bem-aventurados os que tendes fome e sede de justiça, porque vereis resplandecer para vós até a saciedade. Bem-aventurados os que tendes o coração misericordioso, porque alcançareis abundância de misericórdia divina. Bem-aventurados os semeadores de paz entre os homens, porque sereis contados entre os filhos de Deus. Bem-aventurados os que tendes puros e simples o coração, porque vireis a Deus em tudo quanto vive na criação universal. Bem-aventurados os que padeceis perseguição por causa da verdade e da justiça, porque vosso é o reino de Deus, suprema verdade e suprema justiça. E aí Jesus explica, né, que a dor é uma emissária divina que nos ajuda a nos redimir perante Deus. Então, essa mensagem, né, das bem-aventuranças é praticamente a primeira mensagem que Jesus lança na sua caminhada, né, aos 30 anos, para as criaturas daquela época, né? E ele vai nos mostrando, né, o caminho, né? Qual é o caminho? Vejam, né, Jesus reúne no seu evangelho de amor a boa nova, a boa notícia, né? E a primeira delas, né, é que Deus é Pai, que todos somos irmãos, né? Que a morte não existe, então ele ressurge, né, ao terceiro dia da crucificação.
pleno, né? Exuberante, vibrante, iluminadíssimo, né? E permanece 40 dias com os apóstolos, com os seguidores, ensinando, né? Mostrando o caminho. Então, no nosso livro, né, a gente vai trabalhando todas essas questões que o mestre trabalha, né? Então, desde como é que foi o convite dos apóstolos, o papel dos evangelistas, né? Quando ele promete o consolador prometido, que é o Espiritismo, porque ele não teve condições de ensinar tudo devido à nossa ignorância da época, né? Os espíritos que estavam encarnados não tinham condições de compreender, né, a verdade. Mas ele deixou claro, né, que é preciso nascer de novo, né, que o sofrimento é necessário, e assim por diante. Né? Então, ele promete um consolador, que vai realmente, depois nós vamos trabalhar depois no livro, como é que se dá, né, essa proposta. Né? E ele vai ser realmente o guia e o modelo. Nós trabalhamos também no livro toda a proposta pedagógica de Jesus, não é? Como é que ele agia pedagogicamente, como é que nós devemos agir, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão e trabalhamos a questão da mediunidade, né? Quando ele conversa com os apóstolos, numa das caminhadas, né? E ele pergunta para os apóstolos, né? No momento em que eles estavam descansando, e ele pergunta para os apóstolos: quem é que dizem que eu sou? Que informação vocês podem me dar sobre o que dizem que eu sou? Aí eles começaram a dizer: uns dizem que tu é João Batista, outro que tu é Elias, outro que tu és um profeta do passado, que está de volta, né? E foram assim relatando para o mestre o que eles ouviam, né, das pessoas que eram amparadas por Jesus. E aí Jesus indaga especificamente: e para vocês, quem eu sou? O que vocês acham que eu sou? E aí Simão, o apóstolo Simão, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias esperado. E então Pedro revela realmente ali, né, a informação que ele estava recebendo da espiritualidade. Então Jesus, né, diz: bem-aventurado és Simão. Pedro, e aí é que ele dá o cognome de Simão para Pedro, porque Pedro, e aí ele explica: Pedro significa pedra, e sobre esta pedra erigirei minha igreja. E sobre essa pedra é que haverá, as chaves, né, que vão abrir as portas do céu. Jesus se referia à mediunidade, né, que seria e Pedro era um médium, né, médium, e que essa pedra, a mediunidade, né, abriria as portas, né? É a chave que vai abrir as portas da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? O mundo divino e o mundo material. E cabe então a Pedro essa tarefa importante, né? De trazer a importância da mediunidade. E vai ser através da mediunidade, né, que vai ocorrer a terceira revelação trazida por Allan Kardec, né? Em que os espíritos vão se manifestando e vão trazendo as respostas. Então, a gente vê que a primeira revelação, né, teve em Moisés, né, a personalidade máxima. A segunda revelação, né, que traz o evangelho de luz, traz a boa nova, é Jesus, que é a personalidade máxima, e o Espiritismo, que é a terceira revelação, e que Kardec deixa claro, né, que não é ele que é a personalidade máxima, mas os espíritos que responderam a todas as questões que ele fez no livro dos Espíritos e depois foi trazendo nos outros livros, né? E também a gente trabalha no livro a questão de como é que Allan Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, resgatando a mensagem da Boa Nova, né? Da Boa Nova de Jesus, que foi tão alterada, tão mexida durante esses 2000 anos e que agora é restaurada, né? Pelo trabalho extraordinário de Allan Kardec e dos bons espíritos, né? Então nós vamos lançar este livro, né? Jesus,
mestre, guia e modelo, né? Nós vamos lançar este livro agora, na Feira do Livro, no dia 9 de novembro, às 15 horas, e todos estão convidados, né, a estarem lá conosco. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos, que Jesus nos ampare. Muito obrigada, Gladys, pela tua participação em nossa live, falando-nos sobre Jesus. Senhor Jesus, amigo daqueles que não têm amigos, refúgio e abrigo dos infelizes e excluídos. Com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas. O teu evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. A tua presença é luz do mundo que o mundo não tem sabido aproveitar. Nunca te afastemos de ti, Jesus. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro, a nossa live desta sexta-feira, pedindo que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira, no mesmo horário.